Conte-me seus sonhos, Sidney Sheldon, capítulo 1. Ela estava sendo seguida. Já havia lido sobre esse tipo de gente, pessoas que perseguem os outros furtivamente, mas pertenciam a um mundo diferente e violento. Não fazia ideia de quem poderia ser, de quem poderia querer fazer-lhe mal. Tentava desesperadamente evitar o pânico. Entretanto, suas últimas noites vinham sendo preenchidas com pesadelos. E todas as manhãs, ela despertava com uma sensação de ameaça iminente. Talvez tudo isso seja fruto da minha imaginação, pensou Ashley Patterson. Ando trabalhando demais. Preciso tirar umas férias. Ela se voltou para o espelho do quarto, a fim de observar a si própria. Viu a imagem de uma mulher de 20 e tantos anos, esbelta, bem vestida, de traços aristocráticos e olhos castanhos, inteligentes e ansiosos, provido de uma discreta elegância e atrativos sutis. Os cabelos escuros escorriam-lhe suavemente pelos ombros. Odeio a minha aparência, pensou Ashley. Sou muito magra, preciso começar a comer mais. Foi até a cozinha e pôs-se a preparar a refeição matinal, esforçando-se para esquecer aqueles pesadelos apavorantes que estavam tendo, e concentrando-se no preparo de uma omelete bem fofa. Ligou a cafeteira e colocou uma fatia de pão na torradeira. 10 minutos depois, a refeição estava pronta. Ashley pôs os pratos sobre a mesa e sentou-se. Pegou um garfo, olhou para a comida durante alguns instantes e balançou a cabeça, em desespero. O medo roubara-lhe o apetite. Isso não pode continuar assim, pensou nervosa. Seja quem for, não vou deixar que faça isso comigo. Não vou mesmo. Ashley olhou rapidamente para o relógio. Era hora de sair para o trabalho. Olhou ao redor do apartamento familiar, como se estivesse buscando algum tipo de reafirmação. Situado no terceiro andar de um prédio da vila via caminho, o apartamento era decorado com bom gosto. Tinha uma sala íntima e outra de estar, com lavabo, quarto de dormir, banheiro e cozinha. Ela morava em Cupertino, Califórnia, fazia 3 anos. Até há 2 semanas atrás, Ashley o considerava tão confortável quanto um ninho, um refúgio. Agora, ele se transformara numa fortaleza, um lugar onde ninguém poderia entrar para prejudicá-la. Ela foi até a porta da frente e examinou a fechadura. Vou mandar botar uma tranca, pensou. Amanhã, apagou todas as luzes, verificou se a porta estava bem trancada ao sair e pegou o elevador até a garagem do subsolo. Não havia ninguém lá. Seu carro estava a 7 metros do elevador. Ela examinou bem as redondezas e correu até ele. Entrou e trancou as portas, com o coração palpitando. Rumou para o centro da cidade, sob o céu com a cor da malícia. Escuro e algorento, o serviço meteorológico tinha previsto chuva. Mas não vai chover, pensou Ashley. Vai fazer sol. Faço um trato com você, Deus. Se não chover, quer dizer que está tudo bem. Tenho imaginado coisas. 10 minutos depois, Ashley Patterson guiava pelo centro de Cupertino. Ainda se maravilhava com o milagre que se transformara em outrora adormecido cantinho do Vale de Santa Clara, localizado 80 quilômetros ao sul de São Francisco. Era onde a revolução do computador tivera início e foi adequadamente apelidado de Vale do Silício. Ashley trabalhava na Corporação Global de Computação Gráfica, uma empresa nova, de sucesso e crescimento rápido, com 200 funcionários. Quando dobrou a Silverado Street, teve incômoda sensação de que ele vinha logo atrás, de que estava seguindo. Mas quem? E por quê? Olhou pelo espelho do retrovisor. Tudo parecia normal. Todos os seus instintos lhe diziam o contrário. Logo à sua frente, encontrava-se a edificação espairada e moderna, onde se localizava a Global de Computação Gráfica. Ashley entrou no estacionamento, mostrou o cartão de identificação ao guarda e parou em sua vaga. Sentiu-se segura ali. Quando ela saiu do carro, começou a chover às 9 horas da manhã. A Global já pulava de atividade. Havia 80 cubículos modulares ocupados por peritos de informática. Todos jovens e ativamente empenhados em criar sites na internet, logotipos para novas empresas, fazer artes finais para editoras e gravadoras e preparar ilustrações para a revista. O conjunto de escritórios ficava no andar corrido.
onde se viam várias divisórias: administração, vendas, marketing e suporte técnico. O ambiente era informal, os funcionários andavam de jeans, camisetas sem mangas ou agasalhos de ginástica. Quando Ashley se encaminhava para essa mesa, seu supervisor Shane Miller a abordou. Bom dia, Ashley! Shane Miller tinha 30 e poucos anos. Era um homem forte e sério, de personalidade agradável. No início, tentou persuadi-la a ir para a cama com ele, mas finalmente desistiu, e os dois se tornaram bons amigos. Ele lhe entregou o último exemplar da revista Time. Viu isso? Ashley olhou para a capa, que trazia a figura de um homem de aparência distinta, com cerca de 50 anos e cabelos grisalhos. A manchete dizia: Dr. Steven Patterson, pai da microcirurgia cardíaca. Vi sim. Como você se sente tendo um pai famoso? Ashley sorriu. Maravilhosamente bem. Ele é um grande homem. Vou dizer isso a ele. Nós vamos almoçar juntos hoje. Que bom. A propósito, Shane Miller lhe mostrou a fotografia de uma estrela do cinema que seria usada como a cliente de um anúncio. Tem um probleminha aqui. Desiree engordou uns 5 quilos e dá pra perceber. Veja só que olheiras e, mesmo com a maquiagem, a pele dela está cheia de manchas. Será que você consegue dar um jeito? Ashley analisou a fotografia. Posso melhorar os olhos aplicando um difusor, também tentar afinar o rosto com o blur, mas não. Provavelmente acabaria ficando do aspecto meio estranho. Ela voltou a estudar a fotografia. Vai ficar bom se eu usar uma ferramenta tipo Pear Blush ou Clone em algumas áreas. Obrigada. Está tudo certo para sábado à noite? Está. Shane Miller apontou para a fotografia com um gesto da cabeça. Sai, não tem pressa. Eles querem para o mês passado. Ashley sorriu. E qual é a novidade? Ela pôs as mãos à obra. Ashley era uma especialista em propaganda e design gráfico na criação de layout com texto e imagens. Meia hora mais tarde, enquanto trabalhava na fotografia, Ashley sentiu que alguém a estava observando. Levantou o rosto e viu. Era Dennis Tibble. Bom dia, doçura. A voz dele lhe dava nos nervos. Tibble era o gênio da informática na empresa, conhecido no trabalho como o consertador. Sempre que um computador travava, mandavam chamá-lo. Estava com um pouco mais de 30 anos, era magro, calvo, tinha uma atitude desagradável, arrogante. Em suma, era um indivíduo de personalidade obsessiva, que todos diziam ter uma fixação por Ashley. Precisa de uma ajudinha? Não, obrigada. Ei, que tal sairmos para jantar no sábado? Obrigada, já tenho compromisso. Vai sair com o chefe de novo? Ashley se virou para ele, zangada. Escuta aqui, isso não é da sua... Seja como for, eu não faço ideia do que você viu nele. O cara é uma morradinha, um quadradão. Você pode se divertir muito mais comigo. Ele deu uma pescadela. Você sabe o que quer dizer, não sabe? Ashley estava tentando se controlar. Eu tenho mais o que fazer, Dennis. Tibbles se inclinou para perto dela e sussurrou. Tem uma coisa que você vai aprender ao meu respeito, doçura. Eu não desisto. Nunca. Ela ficou olhando enquanto ele se afastava e imaginou. Seria ele? Às 12h30, Ashley colocou seu computador em stand-by e foi para o Margarita de Roma encontrar-se com seu pai para almoçar. Ela estava sentada a uma mesa no canto do restaurante lotado, observando o pai vir em sua direção. Teve de admitir que ele era um homem atraente. As pessoas voltavam-se para admirá-lo, enquanto ele se encaminhava para a mesa de Ashley. Como você se sente tendo um pai famoso? Anos antes, o Dr. Steven Patterson fora o pioneiro das cirurgias cardíacas minimamente invasivas. Era sempre convidado a dar palestras nos principais hospitais do mundo inteiro. Ashley tinha 12 anos quando a mãe morreu, de modo que ficou sem ninguém além do pai. Desculpe o atraso, Ashley. Ele se inclinou sobre ela e deu-lhe um beijo na bochecha. Tudo bem, acabei de chegar. Ele se sentou. Você viu a Time? Vi, Shane me mostrou. Ele franziu o senho. Shane, seu chefe? Ele não é meu chefe, ele é um dos supervisores. Nunca é bom misturar negócios com prazer, Ashley. Você está saindo com ele fora do ambiente de trabalho, não está? Isso é um erro. Pai, nós somos bons. O garçom se aproxima da mesa. Gostariam de ver o menu?
O Dr. Steven Patterson se virou para ele e rosnou. Não dá pra ver que estamos no meio de uma conversa? Vá embora. Só volte quando for chamado. Desculpe. O garçom deu meia volta e afastou-se ligeiro. Ashley encolheu-se de constrangimento. Tinha esquecido de quão feroz era o temperamento do pai. Ele uma vez, durante uma cirurgia, chegou a dar um soco num residente que cometeu um erro de julgamento. Ashley lembrava-se das discussões que o pai e a mãe tratavam aos berros quando ela era pequena. Eles a deixavam aterrorizada com aquilo. Sempre brigavam pela mesma coisa. Entretanto, por mais que se esforçasse, ela não conseguia se lembrar sobre o que discutiam. Bloquear o facto na memória. O pai continuou, como se não tivesse havido qualquer interrupção. Onde estávamos? Ah, sim, sair com Shane Miller é um erro, um grande erro. Suas palavras trouxeram à tona outra terrível lembrança. Ela chegou a ouvir a voz do pai dizendo: sair com Jim Clary é um erro, um grande erro. Ashley mal tinha completado 18 anos e estava morando em Bedford, Pensilvânia, onde nasceu. Jim Clary era o rapaz mais disputado da escola secundária da região administrativa de Bedford. Jogava no time de futebol americano, era bonitão, engraçado e tinha um sorriso arrasador. Ashley tinha a impressão de que todas as meninas do colégio queriam dormir com ele. E a maioria provavelmente dormia, pensando na época com desgosto. Quando Jim Clary começou a convidá-la para sair, ela estava determinada a não ir parar na cama com ele. Tinha certeza de que só estava interessada em sexo. No entanto, passado algum tempo, mudou de ideia. Gostava de estar com ele, que parecia apreciar genuinamente sua companhia. Naquele inverno, a turma de formandos do segundo grau foi passar um fim de semana esquiando nas montanhas. Jim Clary adorava esquiar. Vai ser muito legal, garantiu ele. Eu não vou. Ele olhou espantado para ela. Por quê? Detesto o frio. Mesmo de luvas, meus dedos ficam enregelados. Mas vai ser legal, a gente vai poder... Eu não vou. E ele ficou em Bedford para passar o fim de semana com ela. Os dois compartilhavam os mesmos interesses, tinham as mesmas ideias e sempre se divertiam muito juntos. Quando Jim Clary lhe perguntou: alguém quis saber hoje de manhã se você é minha namorada. O que devo responder? Ashley sorriu e disse: responda que sim. O Dr. Patterson estava preocupado. Você anda saindo demais com esse tal de Clary. Pai, ele é um sujeito decente e eu o amo. Como você pode amar esse sujeito? Ele não passa de um jogador de futebol americano. Eu não vou deixar você se casar com um jogadorzinho qualquer. Ele não serve para você, Ashley. Ele lhe havia dito a mesma coisa sobre todos os rapazes com quem ela saiu. O pai continuou fazendo comentários desabanadores sobre Jim Clary, mas a explosão se deu na noite da formatura. O rapaz a levaria para o baile. Quando chegou para apanhá-la, ela estava aos prontos. Mas o que é isso? O que aconteceu? Meu pai disse que vai me levar para Londres. Ele me matriculou numa faculdade de lá. Jim Clary olhou para ela, atônito. Ele estava fazendo isso por causa de nós dois, não é? Ashley assentiu apenas com um gesto na cabeça, contrariadíssima. Quando você vai partir? Amanhã. Não, Ashley, pelo amor de Deus. Não deixe que ele faça isso conosco, sabe? Eu quero me casar com você. Meu tio me ofereceu um emprego muito bom em Chicago, na agência de publicidade dele. Vamos surgir. A gente se encontra na estação ferroviária. Tem um comboio que sai para Chicago às 7 da manhã. Você topa? Ela olhou para ele por um longo momento e disse baixinho: topo. Repensando no assunto mais tarde, Ashley não conseguiu se lembrar de como tinha visto o baile de formatura. Ela e Jim haviam passado a noite inteira discutindo animadamente os seus planos. Por que não vamos de avião para Chicago? Perguntou Ashley. Porque teríamos que informar nossos nomes à companhia aérea. Se formos de comboio, ninguém vai ficar sabendo para onde fomos. Quando eles estavam saindo da festa, Jim Clary perguntou baixinho: você toparia dar uma parada lá na minha casa antes? Meus pais foram passar o fim de semana fora. Ashley titubeou, dividida. Jim, a gente já esperou tanto tempo. Uns dias a mais não vai fazer diferença. Você tem razão. Ele abriu um amplo sorriso. Acho que você é o único homem nesse continente a se casar com uma virgem. Quando Jim Clary levou Ashley para casa, depois da festa, o Dr. Patterson estava esperando, enfurecido. Vocês fazem alguma ideia da hora?
Sr. Patterson, desculpa, é que a festa... Não me venha com essas suas desculpas esfarrapadas, Clary. A quem você acha que está enganando? Eu não estou... De agora em diante, mantenha suas mãos longe da minha filha, entendeu bem? Pai, você fique fora disso. Ele agora estava agitado. Clary, eu quero que você suma daqui e não me apareça mais. Mas, Sr. Patterson, sua filha e eu... Sim. Suba para o seu quarto. Sr. Patterson, se eu vir você por aqui outra vez, vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Ashley jamais o vira tão furioso. A noite acabou com todos aos berros. Depois de encerrado o assunto, Jim foi embora, e Ashley se desatou a chorar. Não vou deixar papai fazer isso comigo, pensou Ashley, determinada. Ele está tentando arruinar minha vida. Ela ficou sentada na cama por um longo tempo. Meu futuro é com Jim. Eu quero ficar com ele. Isso aqui não é mais o meu lar. Levantou-se, então, e começou a arrumar uma maleta de viagens. 30 minutos depois, saiu pela porta dos fundos e partiu em direção à casa de Jim Clary, a 10 quarteirões de distância. Vou passar a noite com ele e nós dois vamos pegar o comboio para Chicago de manhã. Mas, à medida que foi se aproximando, pensou: não, dessa forma está errado. Eu não quero estragar tudo. Vou encontrá-lo na estação. Ela deu meia volta e tomou o rumo de casa novamente. Ashley passou o resto da noite acordada, pensando em sua vida com Jim, na maravilha que seria. Às 5h30, pegou sua maleta e passou silenciosamente diante da porta do quarto do pai. Esgueirou-se para fora da casa e tomou um autocarro para a estação ferroviária. Ao chegar à estação, não encontrou Jean. Ela estava adiantada. O comboio só sairia dentro de mais uma hora. Ashley foi esperar sentada num banco, ansiosa, pensando no pai acordando e notando que ela havia partido. Ficaria furioso, mas não posso deixar que ele controle a minha vida. Um dia, ele vai chegar a conhecer Jean mais de perto e vai ver a sorte que eu tenho. 6h30, 6h40, 6h45, 6h50. Nem sinal de Jean. Ashley estava começando a entrar em pânico. O que teria acontecido? Resolveu telefonar para ele. Ninguém atendeu. 6h55. Ele vai chegar a qualquer momento. Ela ouviu o apito do comboio à distância e olhou para o relógio. 6h59. O comboio estava entrando na estação. Ela se levantou e olhou ao redor freneticamente. Alguma coisa terrível aconteceu com ele. Sofreu um acidente, está no hospital. Alguns minutos depois, Ashley estava plantada na plataforma, vendo o comboio partir para Chicago, levando com ele todos os seus sonhos. Esperou mais meia hora e tentou ligar de novo. Quando novamente ninguém atendeu o seu telefonema, ela voltou para casa, vagarosamente desolada. Ao meio-dia, Ashley e seu pai pegaram um avião para Londres. Ela frequentou uma faculdade em Londres durante 2 anos e, quando decidiu que queria trabalhar com computadores, candidatou-se à prestigiada Bolsa de Estudos para Mulheres May Wang, no curso de Engenharia da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Seu pedido foi aceito e, 3 anos depois, fora recrutada pela Corporação Global de Computação Gráfica. No início, Ashley escreveu meia dúzia de cartas para Jim Clary, mas rasgou-as todas. Os actos e o silêncio lhe haviam lhe dito com toda clareza como ele se sentia em relação a ela. A voz do pai arremessou-a de volta ao presente. Você está a 1 milhão de quilômetros de distância daqui. Em que está pensando? Ashley analisou o pai do outro lado da mesa. Em nada. O Dr. Patterson chamou o garçom com um gesto e exibiu um sorriso simpático. Agora nós queremos ver o menu, disse. Só no caminho de volta para o trabalho, Ashley se lembrou de que não havia parabenizado o pai por ter saído na capa da Time. Quando chegou à sua mesa, Danny Shibble estava à sua espera. Fiquei sabendo que você almoçou com seu pai. Que sujeito enxerido. Ele acha que é da sua conta saber tudo o que acontece por aqui. Almocei, sim. Não deve ter sido muito divertido. Ele baixou a voz. Por que você nunca almoça comigo? Dennis, eu já lhe disse, não estou interessada. Ele sorriu. Mas vai ficar. Aguarde. Havia algo estranho nele. Algo assustador. Ashley tornou-se a perguntar se não poderia ser ele quem. Ela balançou a cabeça. Não, precisava se esquecer essa coisa. Tinha que seguir em frente. A caminho de casa, Ashley estacionou o carro em frente à editora Apple Dream.
Antes de entrar, olhou para a imagem refletida no espelho da vitrine da loja, para ver se havia alguém atrás dela que pudesse reconhecer. Ninguém. Entrou na loja. O rapaz veio atendê-la. Deseja alguma coisa? Eu gostaria... Vocês têm algum livro sobre maníacos que perseguem pessoas? Ela olhava para... Ele olhava para ela com estranheza. Maníacos? Ashley sentiu-se uma idiota. Isso mesmo. E também quero um livro sobre a jardinagem e animais da África, disse ela rapidamente. Maníacos e jardinagem e animais da África? Isso, falou com firmeza. Quem sabe, talvez um dia eu venha ter um jardim e a fazer uma viagem para a África. Quando Ashley voltou para o carro, começou a chover outra vez. Enquanto ela guiava, a chuva batia contra o para-brisa, fragmentando o espaço e transformando as ruas à sua frente em imagens pontilhares surreais. Ashley acionou os limpadores. Eles começaram a deslizar sobre o vidro, dizendo em voz sibilante: Ele vai pegar você, vai pegar você, vai pegar você. Mais que depressa, ela os desligou. Não pensou. Eles estão dizendo que nada, que nada, que nada. Ela tornou a ligar os limpadores de para-brisa. Ele vai pegar você, vai pegar você, vai pegar você. Ashley estacionou o carro na garagem e apertou o botão para chamar o elevador. 10 minutos depois, estava chegando ao seu apartamento. Parou diante da entrada social, enfiou a chave na fechadura, abriu a porta e congelou. Todas as luzes do apartamento estavam acesas. Capítulo 2. O macaco perseguiu a lontra em volta do pé de amora. O macaco achou divertido, mas a lontra, pluft, foi embora. Tony Prescott sabia exatamente por que gostava de cantar essa musiquinha boba. Sua mãe sempre odiou. Pare de cantar essa música idiota, está me ouvindo? Você nem tem voz para cantar. Está bem, mamãe. E Tony cantava repetidas vezes na surdina. Isso tinha sido há muito tempo atrás, mas a lembrança de desafiar a mãe ainda lhe trazia certa alegria. Tony Prescott detestava trabalhar na Global. Aos 22 anos de idade, era brincalhona, cheia de vivacidade e ousadia. Era uma pessoa muito expansiva. Seu rosto, com ar travesso, tinha um aspecto zombeteiro. Seus olhos castanhos, um ar matreiro. Toda a sua figura, de um jeito sedutor de ser. Tinha nascido em Londres e falava com um delicado sotaque britânico. Era atlética e adorava praticar desporto, especialmente os de inverno, esqui, trenó e patinação no gelo. Durante o período em que frequentou a faculdade, em Londres, Tony se vestia de forma conservadora durante o dia, mas à noite usava mini-saias, adereço estilo disco e se dava um comportamento permissivo. Passou inúmeras noitadas, grandes e pequenas, no Electric Ballroom, em Camden High Street, e no Subterrâneo e no Leopard Lounge, internado como um badalado pessoal de West End. Como tinha uma bela voz, voluptuosa e sensual, dava canjos em algumas boates tocando piano e cantando, e o público aplaudia. Foi essa época em que se sentiu mais viva. A rotina nesses lugares seguia sempre o mesmo padrão. Sabe que você canta muito bem, Tony? Valeu. Posso lhe pagar um drink? Ela sorria. Eu adoraria tomar um Pimm's. Com prazer. E tudo terminava sempre da mesma forma. O candidato acabaria chegando bem pertinho e sussurrando ao seu ouvido. Por que a gente não vai para o meu apartamento e fica numa boa? Sem essa. E Tony ia andando. Ficava deitado em sua cama à noite, pensando na estupidez dos homens e em como era espantosamente fácil controlá-los. Os pobres coitados nem sabiam, mas queriam ser controlados, precisavam ser controlados. Então, veio a mudança de Londres para Cupertino. No início foi um desastre. Tony detestava a cidade e odiava trabalhar na Global. Era uma chatice ficar ouvindo sobre dispositivos de encaixe, definição de imagem, fotogravuras. Ela morria de saudade da agitada vida noturna de Londres. Havia alguns pontes na área de Cupertino e Tony frequentava. São José Live, PJ Mulligans ou Hollywood Junction. Usava minissaias apertadas e tops com sapatos abertos de salto ou solado altos de cortiça.
Caprichava na maquiagem, aplicando cílios postiços, delineador grosso, escuro nos olhos, além de sombra colorida e batom brilhante. Era como se estivesse tentando ocultar sua beleza. Havia fins de semana em que pegava o carro e ia até São Francisco, onde a agitação era maior. Buscava os restaurantes e boates com música ao vivo. Estava sempre no Harry Danston's, no One Market e no California Café. E durante a noite, enquanto os músicos davam um intervalo, ela ia para o piano tocar e cantar. Os fregueses adoravam. Quando Tony pedia a conta do jantar, os donos diziam: Não, fica por conta da casa. Você é maravilhosa, volte sempre, por favor. Você ouviu isso, mamãe? Você é maravilhosa, volte sempre, por favor. Numa noite de sábado, Tony estava jantando no salão francês do Cliff Hotel. Os músicos haviam concluído a primeira parte da apresentação e deixado o palco. O Marty olhou para ela e acenou-lhe convidativamente com um leve gesto de cabeça. Tony se levantou e atravessou a sala em direção ao piano. Sentou-se e começou a tocar e cantar uma antiga canção de Cole Porter. Quando terminou, todos aplaudiram eufóricos. Ela cantou mais 2 músicas e voltou para a mesa. Um homem calvo, de meia idade, foi falar com ela. Com licença, posso me sentar com você um instantinho só? Tony já ia dizendo que não, quando ele acrescentou. Meu nome é Norman Zimmerman. Estou produzindo uma turnê de O Rei e Eu e gostaria de conversar com você sobre isso. Tony tinha acabado de ler um artigo brilhante a seu respeito. Ele era um gênio do teatro. O homem se sentou. Você é extremamente talentosa, mocinha. Está desperdiçando seu tempo em lugares como este. Deveria estar na Broadway. Bradley, você ouviu isso, mamãe? Eu gostaria de fazer um teste com você para... Desculpe, mas não posso. Ele olhou surpreso para ela. Uma coisa dessa podia abrir muitas portas para você. Sério, eu acho que você não sabe direito o talento que tem. Eu tenho um emprego. Fazendo o quê? Posso perguntar? Trabalho numa empresa de informática. Quer saber de uma coisa? Eu começo pagando o dobro do seu salário lá, seja ele qual for, e... Tony falou, eu fico muito agradecida, mas não dá. Zimmerman se recostou no espaldar da cadeira. Você não se interessa pelo mundo da ribalta? Eu me interesso, e muito. Então, qual é o problema? Tony hesitou, depois disse com cautela. Eu provavelmente teria de abandonar a turnê no meio. Por causa do seu marido ou... Não sou casada. Não entendo. Você disse que se interessa pelo palco. Essa é uma oportunidade excelente para você aparecer e... Eu sinto muito, não dá para explicar. Se eu explicasse, ele não entenderia, pensou Tony. Arrasada, ninguém entenderia. A praga maldita com a qual tem que conviver para sempre. Poucos meses depois de ter recomeçado a trabalhar na Globo, Tony percebeu a importância da internet, a porta mundial para conhecer homens. Ela estava jantando num lugar chamado Duck de Edimburgo com Couch Haley, uma amiga que trabalhava numa empresa concorrente na área de informática. A casa era um pub original da Inglaterra, que fora desmontado, embalado em containers e enviado para a Califórnia de navio. Tony ia lá por causa do peixe ao estilo croquet com batatas fritas, das costelas com pudim de Yorkshire e da linguiça com purê e do bolo ao inglês. Um pé no chão, eu diria. Não posso me esquecer das minhas raízes. Tony olhou para Cat. Eu preciso de um favor seu. Pode falar. Quero ajuda com a internet, minha amiga. Você tem que me ajudar a usar esse negócio. Tony, o único computador ao qual tenho acesso fica no meu trabalho. E é contra as normas da empresa usar. Que se deem as normas da empresa? Você sabe usar a internet, não sabe? Sei. Tony deu os tapinhas na mão de Cat Haley e sorriu. Ótimo. Na noite seguinte, Tony foi para o escritório de Cat Haley, que apresentou ao mundo da internet. Cat deu um clique sobre o ícone da internet, digitou sua senha e esperou a conexão. Em seguida, deu 2 cliques em outro ícone e entrou no chat room. Tony ficou deslumbrado ao ver os caracteres surgindo rapidamente na tela. Conversas digitadas entre gente do mundo inteiro. Eu preciso desse negócio, falou Tony. Vou comprar um computador lá pra casa. Você faria o grande favor de me colocar na internet? Claro, é fácil.
Basta pegar o mouse, dar um clique no ícone do seu programa de internet. Conforme diz a música, não quero que você me diga, quero que você me mostre. No dia seguinte, Tony estava na internet e daí em diante sua vida mudou. Acabou-se a chateação. A internet se transformou num tapete mágico que a levava a passear pelo mundo inteiro. Mal chegava do trabalho, Tony ligava o computador e entrava online para explorar os vários chatrooms da internet. Era muito simples. Ela acessava a internet, apertava uma tecla e abria-se uma janela na tela, dividida ao meio no sentido horizontal. Tony digitava: "Oi, tem alguém aí?" Na parte inferior da tela surgia: "Bob, estou aqui, esperando por você." Ela estava pronta para se conectar com o mundo. Veio Hans, da Holanda. "Fale-me de você, Hans." "Sou DJ numa grande boate de Amsterdã. Gosto de hip hop, rave, world beat. Pode escolher." Tony digitou a resposta: "Que legal! Eu adoro dançar. Virou a noite dançando. Moro numa cidadezinha horrível que não tem nada a fazer além de poucas discotecas." "Que tristeza, hein? Nem me fale." "Quer que eu lhe dê um pouco de alegria? Quais são as chances de um encontro entre nós dois?" "Tchauzinho." Ela saiu do chatroom. Veio Paul, da África do Sul. "Eu estava esperando você chegar, Tony." "Aqui estou, louca pra saber de você, Paul." "Tenho 32 anos. Sou médico de um hospital em Joanesburgo. Tony se desconectou. O médico, lembranças terríveis o assolaram. Ela fechou os olhos, com o coração palpitando. Respirou fundo várias vezes. "Chega por hoje", pensou estremecida. Foi dormir na noite seguinte. Na noite seguinte, Tony voltou à internet. Cian, de Dublin. Entrou na linha. "Tony, que nome bonito. Obrigada, Cian." Você conhece a Irlanda?" "Não. Iria adorar. É a terra dos duendes." "Eu gostaria de saber como você é, Tony." "Aposto que é linda." Acertou. "Sou linda, excitante e solteira." "O que você faz, Cian?" "Trabalho num bar. Tony encerrou a sessão. Toda noite era diferente. Houve um jogador de polo da Argentina, um negociante de automóveis do Japão, um vendedor de uma loja de departamentos de Chicago, um técnico de televisão em Nova York. A internet era um jogo fascinante, e Tony desfrutava ao máximo. Podia ir tão longe quanto quisesse e, apesar disso, sabia-se segura, pois ficava no anonimato. Até que em uma noite, um chatroom ao vivo, conheceu Jean-Claude Parent. "Mansur, é um prazer conhecê-lo, Tony." "O prazer é meu, Jean-Claude. Onde você está?" "Em Quebec." "Nunca fui a Quebec." "Será que eu iria gostar?" Tony achou que veria surgir na tela uma resposta afirmativa, mas Jean-Claude digitou: "Não sei. Depende do tipo de pessoa que você é." Tony ficou intrigada com aquilo. "É mesmo? E que tipo de pessoa eu precisaria ser para gostar de Quebec?" "Quebec assemelha-se às primeiras fronteiras dos Estados Unidos. É muito francesa, o povo daqui é muito independente. Não gostamos de receber ordens de ninguém." Tony digitou: "Nem eu." "Então você iria gostar. A cidade é bem bonita, cercada de montanhas e lagos adoráveis. É um paraíso para caça e pesca." Olhando para as palavras digitadas na tela, Tony chegou a sentir o entusiasmo de Jean-Claude. "Está me parecendo legal. Fale-me de você." "Eu? Não tenho muito a dizer. Estou com 38 anos, solteiro. Acabei de romper um relacionamento e gostaria de arranjar a mulher certa e sossegar." "E você, casada?" Tony digitou de volta: "Não, também procuro alguém." "O que você faz?" "Sou dono de uma lojinha de joias. Espero que você possa vir conhecer minha loja um dia." "Isso é um convite?" "Mas Sim." Tony digitou: "Estou ficando interessada." De fato, estava. Talvez de um jeito Talvez eu dê um jeito de ir até lá, pensou. Talvez ele seja a pessoa que pode me salvar. Tony se comunicava com Jean-Claude Parent quase todas as noites. Ele passou uma fotografia sua no scanner e Tony viu-se olhando para um homem muito atraente, com uma fisionomia inteligente. Quando viu uma fotografia de Tony, que ela também viu usando o scanner, Jean-Claude escreveu: "Você é bonita, ma chérie. Conforme eu previnha, venha me visitar, por favor." "Vou sim, em breve. Tchauzinho." Tony se desconectou. Seu trabalho na manhã seguinte, Tony ouviu Shane Miller conversando com Ashley Patterson e pensou: que diabo ele vê nela? Ela é um bagulho.
Não, a seu ver, Ashley era uma solteirona frustrada, a Dona Maria certinha em pessoa. Ela não faz a menor ideia do que seja se divertir, pensou Tony. Não aprovava nada na outra. Ashley era um caso perdido. Alguém que gostava de ficar em casa à noite, lendo livro ou assistindo a documentários sobre histórias e a CNN. Não se interessava por desportos, uma chata. Nunca tinha entrado no chat room. Encontrar estranhos pelo computador era algo que Ashley jamais faria. A antipática. Ela nem sabe o que está perdendo, pensou Tony. Sem o chat room, eu jamais teria conhecido Jean-Claude. Tony pensou no quanto sua mãe teria odiado a internet, mas sua mãe havia odiado tudo mesmo. Só tinha duas formas de se comunicar, gritando ou se lamuriando. Tony jamais conseguia agradá-la. Você não faz nada certo aí, mas que menina idiota. Ora, a mãe tinha gritado demais com ela. Tony pensou no terrível acidente no qual a mãe morreu. Ainda podia ouvir seus gritos de socorro. A lembrança a fez sorrir. É 1 centavo por novelo de lã, 1 centavo por agulha, a toda hora. Assim que o dinheiro se vai e a lontra pluft, foi embora. Capítulo 3. Em outro lugar, em outra época, Alec Peters poderia ter sido uma artista de sucesso. Até onde podia se lembrar, seus sentidos viviam ligados a nuances de cor. Ela podia ver as cores, sentir o cheiro das cores, ouvir o som das cores. A voz do pai era azul e, às vezes, vermelha. A voz da mãe era marrom escuro. A voz da professora era amarela. A voz do feirante era púrpura. O barulho do vento nas árvores era verde. O som da água corrente era cinza. Alec Peters tinha 20 anos de idade. Podia ter um aspecto normal, ser atraente ou instantaneamente linda, dependendo do seu humor ou de como estivesse se sentindo consigo mesmo. Porém, jamais era simplesmente bonita. Parte de seu charme residia no facto de nunca se dar conta da sua aparência. Era tímida, de fala doce e uma gentileza quase anacrônica. Alec nascera em Roma e tinha um melodioso sotaque italiano. Adorava todos os aspectos de Roma. Esteve no alto dos degraus espanhóis e, olhando a vista, sentiu que a cidade lhe pertencia. Ao admirar os templos e o gigantesco coliseu, soube que pertencia àquela época. Passeou pela Pisa Novona, ouviu música das águas da fonte, dos 4 rios e visitou a Piazza Venezia, com seu monumento em forma de bolo de casamento ao estilo Vítor Emanuel II. Passou infindáveis horas na Basílica de São Pedro, no Museu do Vaticano e na Galeria de Borghese, apreciando as obras temporais de Rafael, Fra Bartolomeu, Andrea del Sarto e Pontormo. Tais talentos tanto a transfixavam quanto frustravam. Gostaria de ter nascido no século XVI e de tê-los conhecido. Eles eram mais reais para Letty do que os transeuntes na rua. Ela desejava ardentemente ser uma artista. Podia ouvir a voz marrom escura da mãe. Você está desperdiçando papel e tinta, não tem talento. A mudança para a Califórnia foi desestabilizadora a princípio. A Letty ficou apreensiva quanto à sua adaptação, mas Cupertino acabou se revelando uma agradável surpresa. Ela apreciava a privacidade e a cidadezinha podia lhe proporcionar. E gostava de trabalhar na Corporação Global de Computação Gráfica. Não havia grandes galerias de arte em São Cupertino, mas, nos finais de semana, a Letty pegava o carro e ia visitar as de São Francisco. Por que tem tanto interesse por essas coisas? Perguntou-lhe Tony Prescott. Venha ao JP Mulligans comigo e divirta-se um pouco. Você não liga para o lado artístico da vida? Tony riu. Claro, ainda mais quando o artista está do meu lado. Só havia uma nuvem parando sobre a vida de Alec Peters. Ela era maníaco-depressiva, sofria de anomia, uma sensação de alienação do resto do mundo. Suas alterações de humor sempre a pegavam desprevenida e, no instante, ela passava de uma alegre euforia para uma tristeza desesperada. Não controlava suas emoções.
Tony era a única pessoa com quem Alette discutia seus problemas. A amiga tinha uma solução para tudo, que em geral era: vamos sair para nos divertir. O assunto preferido de Tony era Ashley Patterson. Ela estava assistindo a conversa de Ashley com Shane Miller. Veja só que aquela babacona, falou Tony em tom de desprezo. É a rainha do gelo. Alette assentiu. Sério demais. Alguém bem que podia ensiná-la a rir. Tony caçou. Alguém bem que podia ensiná-la a trepar. Uma noite por semana, ela ia à missa para o sem-teto de São Francisco e ajudava a servir o jantar. Havia uma velhinha em particular que aguardava ansiosamente as vindas de Alette. Ela andava de cadeira de rodas e Alette sempre a empurrava até uma mesa e lavava seu prato de comida quente. A mulher dizia, agradecida: minha querida, se eu tivesse uma filha, gostaria que ela fosse exatamente igual a você. Alette apertava-lhe a mão. Poxa, mas que elogio, obrigada. E sua voz interna dizia: se você tivesse uma filha, ela seria uma porcalhona igualzinha como você. E Alette ficava horrorizada com seus pensamentos. Era como se outra pessoa dentro dela estivesse dizendo aquelas palavras. Isso acontecia sempre. Alette estava fazendo compras com Betty Hard, uma mulher que frequentava a mesma igreja que ela. As duas pararam em frente a uma loja de departamentos. Betty estava admirando um vestido na vitrine. Que lindo, hein? Maravilhoso, falou Alette. É o vestido mais feio que vi na vida. Perfeito para você. Certa noite, Alette foi jantar com Ronald, sacristão da igreja. Eu adoro estar na sua companhia, Alette. Vamos sair mais vezes. Ela abriu um sorriso tímido. Eu gostaria muito. E pensou: não faça lo estúpido. Talvez em outra encarnação seja. E mais uma vez se sentiu horrorizada. Que há de errado comigo? Mas ela não tinha resposta. Os menores deslizes, intencionais ou não, deixavam Alette enfurecida. Indo para o trabalho certa manhã, um carro cortou-lhe a dianteira. Ela trincou os dentes e pensou: vou matar esse canalha. O homem acenou-lhe, desculpando-se, e Alette abriu-lhe um sorriso simpático, mas a raiva ainda estava presente nela. Quando baixava a nuvem negra, ela te imaginava as pessoas tendo ataques cardíacos na rua, ou sendo atropeladas, ou sendo assaltadas e assassinadas. Repassava as cenas em sua cabeça com uma vivacidade real. Momentos depois, enchia-se de vergonha. Nos seus dias bons, Alette era uma pessoa completamente diferente, gentil de verdade, solidária, que gostava de ajudar a todos. A única coisa que estragava sua felicidade era saber que as trevas retornariam e que ela se perderia nelas. Todo domingo de manhã, Alette ia à igreja. Os fiéis organizavam-se em grupos de voluntários para alimentar os pobres, ensinar educação artística após os horários de escola, e dar aulas particulares para os alunos mais fracos. Alette se responsabilizava pela catequese dominical e ajudava no berçário. Sempre se oferecia para todas as atividades de caridade e reservava-lhes o máximo de tempo que podia. Ela gostava principalmente de dar aula de pintura para os jovens. Um certo domingo, a igreja promoveu uma feira para levantar fundos, e Alette levou alguns de seus próprios quadros para vender em benefício do movimento. Pastor Frank Silvaggio os viu e ficou deslumbrado. Mas que quadros lindos! Você deveria colocá-los à venda numa galeria. Alette corou: ah, não, isso não. Eu só pinto para me distrair. A feira estava abarrotada de gente se divertindo. Os devotos haviam levado seus amigos e parentes, e havia barracas de jogos e também de artesanato. As atrações variavam desde quitutes, bolos lindamente decorados e geleias caseiras em belíssimos potes, até coxas de retalhos feitas à mão e brinquedos esculpidos em madeira. As pessoas iam de uma barraca para outra, provando os doces, comprando coisas que não teriam uso algum no dia seguinte. Mas é tudo em nome da caridade. Alette viu uma mulher explicando ao marido. Alette olhou para seus quadros, que haviam distribuído em torno da barraca, em sua maioria paisagens pintadas com cores tão vivas que pareciam saltar da tela. Estava bastante receosa. Você está gastando um dinheirão com essas tintas, menina. Um homem se aproximou da barraca. Oi, foi você que pintou? Sua voz era um azul profundo. Não, seu idiota. Michelangelo deu um pulinho aqui e pintou. Você tem muito talento. Obrigada. E você entende alguma coisa de talento? Um casal parou na barraca de Alette. Mas que cores! Ah, vou levar aquele ali. Você pinta muito bem.
Durante toda a tarde, as pessoas foram à sua barraca para comprar seus quadros e falar do seu talento. Alete quis acreditar em toda aquela gente, mas cada vez a cortina negra descia e ela pensava: essa gente toda está sendo ludibriada. E chegou um Marchand. Esses quadros são adoráveis. Você deveria comercializar seu talento. Eu sou amadora, insistiu Alete, e recusou-se a levar adiante a discussão. Ao fim do dia, Alete vendera absolutamente todos os seus quadros, juntou o dinheiro que as pessoas lhe haviam pago, colocou em envelope e entregou ao pastor Frank Selvagem. Ele o recebeu e disse: Obrigada, Alete. Você tem um grande dom de trazer tanta beleza para a vida das pessoas. Você ouviu isso, mamãe? Quando estava em São Francisco, Alete passava horas visitando o Museu de Arte Moderna e ia sempre ao Museu de Hong, a fim de estudar sua coleção de arte norte-americana. Artistas jovens ficavam lá, copiando alguns dos quadros expostos na parede do museu. Um rapaz, em particular, chamou a atenção de Alete. Aproximava-se dos 30. Era magro e louro. Tinha traços fortes e um ar inteligente. Copiava pecúnias de George O'Keeffe. E seu trabalho era notável. O artista percebeu que Alete estava observando. Olá, sua voz soa igual ao amarelo vivo. Olá, respondeu Alete timidamente. O artista gesticulou com a cabeça, apontando para o próprio trabalho. O que você acha? Belíssimo. Acho maravilhoso. E guardou sua voz interna que disse, para um amador idiota. Mas isso não aconteceu. Ela se surpreendeu. Maravilhoso mesmo. Ele sorriu. Obrigado. Meu nome é Richard. Richard Melton. Alete Peters. Você vem sempre aqui? Perguntou Richard. Sim, sempre que posso. Não moro em São Francisco. Onde você mora? Em Cupertino. Não foi, isso não é dessa conta, nem você quer mesmo saber? Mas sim, em Cupertino. O que está acontecendo comigo? É uma cidadezinha muito agradável. Eu gosto, não foi. Por que diabos você acha que é uma cidadezinha agradável? E você lá sabe que é uma cidadezinha agradável, mas sim, eu gosto. Ele terminou o quadro. Estou com fome. Posso pagar-lhe o almoço? O café de ontem tem uma comida saborosa. A Lati vacilou um pouco. Vá bem, acho uma boa ideia. Não foi. Você tem cara de idiota, né? Eu não almoço com desconhecidos, mas sim. Acho uma boa ideia. Foi uma experiência nova que a deixou extasiada. O almoço foi extremamente agradável. E sequer uma vez os pensamentos negativos vieram à mente de Alete. Os dois conversaram sobre alguns dos grandes artistas e ela contou a Richard sobre sua infância em Roma. Eu nunca fui a Roma, disse ele. Talvez um dia. E Alete pensou, seria divertido ir a Roma com você. Quando eles já estavam terminando o almoço, Richard viu seu colega de quarto e o chamou para a mesa. Gary, eu não sabia que você estaria aqui. Essa é a Letty Peters, Gary King. Gary estava com seus 20 e tantos anos, tinha olhos azuis e usava o cabelo na altura dos ombros. Prazer em conhecê-lo, Gary. Gary é meu melhor amigo desde o segundo grau, Alete. Pois é, conheço muita coisa da vida do Richard. Portanto, se você quiser ficar sabendo de umas boas histórias... Gary, vai ver se estão na esquina. Vou sim, ele se dirigiu a Alete. Mas não se esqueça da minha oferta. A gente se vê por aí. Depois que Gary se afastou, Richard falou. Alete, diga, será que eu poderia ver você novamente? Acho uma boa ideia, muito boa. Segunda-feira de manhã, Alete narrou a experiência para Tony. Não vá se envolver com o artista, advertiu Tony. Você vai ter de sobreviver dos frutos que ele pintar. Vai sair com ele? Alete sorriu. Vou. Acho que ele gostou de mim. E eu gostei dele. Gostei mesmo. Tudo começou como uma pequena discórdia e acabou com uma discussão enfurecida. O pastor Frank estava se aposentando depois de 40 anos de serviço. Sempre foi um pastor muito bom e consciencioso, e a congregação sentia sua partida. Fizeram reuniões secretas para decidir o que lhe dariam como presente de despedida. Um relógio, dinheiro, umas férias, um quadro. Ele adorava a arte. Por que a gente não pede alguém que pinte um retrato dele, com a igreja ao fundo? Os olhares voltaram-se para Letty. Você faria? Claro, respondeu ela, satisfeitíssima.
Walter Manning era um dos frequentadores mais antigos da igreja e um dos maiores colaboradores. Era um empresário muito bem sucedido, mas parecia se ressentir-se do sucesso dos demais. Ele falou: minha filha é uma excelente pintora. Talvez ela devesse pintar o quadro. Alguém sugeriu. Por que as duas não pintam? Cada uma um quadro para que depois nós votemos qual vai ser dado ao pastor Frank? Alex pôs mãos à obra. O quadro levou 5 dias para ficar pronto, e o resultado ficou um primor, com o brilho da compaixão e a bondade no retrato. No domingo seguinte, o grupo reuniu-se para estudar as duas pinturas. Houve exclamações de aprovação pelo quadro de Alex. Está tão real, parece até que ele vai sair andando da tela. Ah, ele vai adorar. Alex, esse quadro devia estar no museu. Walter Mann desembrulhou a tela pintada por sua filha. Tratava-se de uma excelente obra, mas faltava-lhe o fulgor que do retrato de Alete. Está muito bom, disse um dos membros da congregação, com muito tato. Mas acho que o de Alete é... Eu concordo. Vai ser o que Alete pintou. Walter Manning protestou. É preciso que a decisão seja unânime. Minha filha é uma pintora profissional. Ele olhou para Alete. Não uma diletante. Ela pintou este quadro como um favor. Não podemos recusar sua obra. Mas Walter... Não, senhora. É preciso que haja unanimidade. Vamos dar ao pastor o quadro da minha filha. Caso contrário, não vamos lhe dar quadro algum. Alex falou. Eu gostei muito do quadro dela. Vamos dá-lo ao pastor. Walter abriu um sorriso presunçoso e disse. Ele vai ficar muito satisfeito com esse. A caminho de casa, naquela noite, Walter Manning foi atropelado e morto por um motorista que nem sequer parou para prestar socorro. Quando a Letty soube da notícia, ficou chocada.